Como eu consigo manter o foco até eu ver a mudança que eu desejo na minha vida? Ou será que é melhor deixar para o ano que vem? Afinal, 2025 tá bem ali. Já vem aí o Natal, as comemorações de fim de ano e, de fato, esse ano já não dá mais para fazer nada. Quantos anos mais você vai adiar aquilo que você sabe que deve fazer? Mas, afinal, por que continuar se eu sequer vejo resultado? Se eu não estou conseguindo aquilo que eu quero? Afinal, eu já tentei tantas vezes. Olá, bem-vinda! Espero que você esteja bem. Eu sou Lia Raquel, coach de imagem e autovalorização e mestre em programação neurolinguística. Eu ajudo mulheres a cultivar relações autênticas, elevar a sua imagem e seu valor pessoal. Para saber mais sobre mim e sobre os meus serviços, siga-me nas redes sociais. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Como conseguir manter o foco até ver a mudança que a gente deseja para a nossa vida? Uma coisa é certa, amanhã não vai ficar mais fácil. Depois não vai ficar mais fácil. Ano que vem não vai ficar mais fácil. Na segunda-feira, depois das férias, depois do carnaval, não vai ficar mais fácil. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você adia, que você procrastina, que você não faz aquilo que deve ser feito, mais do hábito contrário àquilo que você quer atingir, você estabelece na sua vida. Quanto mais habituada você estiver à sua zona de conforto, quanto mais habituada você estiver a não fazer o que precisa ser feito, menos você vai ter a capacidade de se mover, de agir, de fazer aquilo que você se propôs. Eu sei que não é fácil. Em várias áreas da minha vida, eu adiei muitas vezes, eu procrastinei muitas vezes, estava me desenvolvendo em muitas outras, mas algumas áreas que para mim apresentavam um desafio maior, onde eu já estava habituada a um outro modo operandi que me era confortável, não necessariamente favorável, porque uma coisa é você se sentir confortável lá onde você está. Outra coisa é isso ser favorável a você. Você pode se acomodar e se sentir confortável, ainda que seja em situações que para você esteja lhe causando dor e sofrimento. E isso não é porque nós somos masoquistas, não é porque a gente gosta de sofrer, não é nada disso. É porque quando a gente cria o hábito, isso não exige um esforço muito grande da nossa parte. Ainda que nos cause dor e sofrimento o resultado que a gente tem obtido, isso não exige de nós o esforço, a energia necessária que a gente precisa aplicar naquilo que deve ser feito. É fácil se habituar mesmo quando a gente não está satisfeito com o resultado que a gente tem obtido na nossa vida. E isso não é culpa sua, isso não é culpa de ninguém, isso é culpa do nosso cérebro que faz de tudo para facilitar o caminho neural para que a gente se habitue e isso não exija tanta energia da gente. Ou seja, tudo aquilo que vira um hábito para você exige menos energia de você. Mas para você mudar de vida, se você não está satisfeito com alguma área da sua vida, você vai precisar sim investir tempo, esforço, dedicação e energia mental e física até você conseguir criar o hábito. Porque depois de 40, 90, até 180 dias, dependendo do quanto você está habituada ao comodismo, mais tempo vai exigir de constância, de permanência, de foco para você criar um novo hábito e substituir o hábito antigo pelo novo. Por isso que eu digo, com o tempo não fica mais fácil, porque quanto mais tempo passa, quanto mais tempo você deixa de fazer aquilo que sabe que deve ser feito, mais difícil é você começar a fazer o que é preciso fazer para conquistar a mudança que você deseja, a transformação que você deseja, o resultado que você pretende atingir. Mas então, por que continuar mesmo quando a gente não vê o resultado? Porque a maioria da mudança que você deseja na sua vida, do sucesso que você deseja obter na sua vida, a maioria das vezes o resultado não é instantâneo. Todas as coisas levam tempo. É quanto tempo você vai permanecer? É quanto tempo você vai se manter firme? É como se fosse um teste, uma aprovação. Você vai continuar fazendo o que é preciso para conseguir conquistar aquilo que você deseja? Qual é o preço que você vai pagar? Se vale a pena para você, você vai estabelecer o seu objetivo e vai manter o foco, a determinação, a disciplina, a constância, a persistência, até você conseguir
ver o seu resultado. Por que que eu continuo fazendo aquilo que eu faço, mesmo sem ter os resultados que eu desejo? Um exemplo é aqui o canal. Hoje é o aniversário de 1 ano do canal. E muitas pessoas que começam um canal no YouTube, geralmente têm milhares de seguidores para ir em 3, 4, 6 meses. E eu tenho 2 centenas de seguidores, que para mim é uma bênção. Mas não é necessariamente o resultado que eu pretendo obter com o meu canal. Mas por que que eu continuo fazendo isso? Por que que eu continuo vindo aqui, gravando os vídeos, criando o roteiro, editando os vídeos? Porque eu faço tudo sozinha. Eu tenho o meu trabalho como coach e consultora de imagem, como coach de relacionamento, como mentora, como palestrante, mas tenho o meu trabalho também enquanto produtora de conteúdo, porque eu tenho que pesquisar, eu tenho que criar roteiro, eu tenho que criar as artes, eu tenho que editar os vídeos, que gravar os vídeos. Por que que eu continuo fazendo isso, ainda que durante 1 ano eu não tenha obtido o resultado que eu desejo? Qual é a diferença das pessoas que se mantêm a fazer aquilo que deve ser feito sem desistir no meio do caminho? Quando você olha para a biografia desses homens grandes, como o dono da Microsoft, como o Steve Jobs e vários outros exemplos, a maioria deles se manteve durante um longo tempo, fazendo aquilo que eles sabiam que era para eles fazerem, até eles obterem o resultado. O que nos faz manter o foco, nos manter motivados a agir? Primeiro, o propósito. Você tem que encontrar um propósito naquilo que você está fazendo. O propósito é que vai ser o seu motivo para agir, o seu motivo para a ação, a sua motivação diária. Porque a motivação, ela não é uma emoção. A motivação, ela não é um sentimento passageiro. A motivação é simplesmente você ter um motivo para você continuar fazendo o que precisa ser feito. E esse motivo tem que ser um motivo forte, um motivo que lhe faça viver por isso e morrer por isso. É um chamado. Quando você descobre o seu propósito de vida, e o propósito não precisa ser uma coisa grandiosa, extraordinária. Ser mãe, criar bem os seus filhos, é um propósito digníssimo, extraordinário. De repente o seu propósito é esse: cuide com excelência dos seus filhos, esteja presente, eduque-os. Qual era o propósito de Maria, mãe de Jesus? O propósito dela era ser mãe, salvador. Não menospreze o seu propósito e não negligencie ele. Quando você descobre um motivo que verdadeiramente é significativo para você, é algo que de fato faz você morrer para si mesmo. Morrer para os seus desejos, morrer para o seu conforto, para a mediocridade, para as suas vontadezinhas momentâneas que você sabe que não lhe levarão a lugar nenhum. Eu ouvi uma frase esses dias que dizia assim: muita gente diz que morreria pelos seus filhos, mas você está disposta a viver por eles? A viver uma vida digna, uma vida íntegra, a fazer o que deve ser feito, se esforçar. E o propósito é como se fosse um filho, é o que lhe dá um motivo para viver, é o que faz você acordar todos os dias sabendo que você tem algo a fazer, algo de útil, algo importante. O seu propósito nesse momento pode ser ter uma vida saudável, ser uma esposa sábia, que edifica o seu casamento diante de um conflito. Pode ser admirável no seu trabalho, fazendo tudo com excelência, ainda ao redor de pessoas que só fazem as coisas para ser vistas pelos outros e depois, quando o chefe ou qualquer outra pessoa se ausenta, volta a fazer tudo de qualquer jeito. De repente, o seu propósito é ser um testemunho de uma mulher admirável, de uma mulher íntegra, de uma mulher valiosa, de uma mulher que não negocia o seu valor. É mostrar para as pessoas ao seu redor que você não está à venda, que você não se corrompe. Isso pode ser um propósito. Descubra qual é o seu propósito de vida. Qual é a finalidade disso? O que eu quero com isso? O que está acima de mim? O que Deus, se você tem um relacionamento íntimo com Deus, o que Deus tem te chamado para fazer? Qual estilo de vida Deus tem lhe chamado para viver? Um propósito de vida pode ser o mesmo propósito para a sua vida toda, mas o seu propósito também pode ser, sim, um propósito para um tempo específico, para uma estação específica da sua vida. Voltando aqui para o exemplo lá da mãe, às vezes o propósito que você tem nesse momento é cuidar dos seus filhos e você precisa renunciar o seu trabalho de alguma maneira, alguma coisa na sua vida, uma ascensão profissional, porque o seu propósito nesse momento é cuidar dos seus filhos, passar por uma fase que está apresentando um desafio maior. Isso também pode ser um propósito. O que vai fazer valer a pena? O que vai fazer você pagar o preço? Você renunciar a si mesma porque o seu propósito está acima disso. E eu sei
Qual é o propósito que eu tenho todas as vezes que eu escrevo um roteiro, todas as vezes que eu ligo a câmera para gravar um vídeo, que eu atendo uma cliente, que eu ajudo ela a encontrar o seu valor, ajudo ela a sair de uma relação tóxica, a estabelecer padrões melhores para uma relação positiva, a trazer a união de volta ao casamento, a resolver conflitos matrimoniais. Eu sei qual é o propósito de resgatar sonhos adormecidos. Eu sei qual é o meu propósito na minha casa enquanto esposa, para a edificação da minha casa, do meu lar, do meu casamento. E a segunda coisa é o compromisso. O compromisso que você assume consigo mesmo, o compromisso que você assume com Deus, a criação de um caráter fiel, de um caráter leal à sua palavra, que se compromete a fazer aquilo que deve ser feito, independente de quanto isso vai lhe custar. Mas claro, sem comprometer o seu caráter, sem comprometer os seus valores, os seus princípios, tudo tem um limite. Outro dia eu recebi inclusive um comentário a dizer que eu precisava dar avisos nos meus vídeos com relação àquilo que eu falo. E eu acho que não é por aí. Se você está aqui é porque você se identificou comigo, se identificou com o meu conteúdo, porque está buscando algo que eu tenho a lhe oferecer. E se você está tentando melhorar, você vai ver os outros vídeos e vai esclarecer qualquer mal entendido que tenha ficado em algum conteúdo dos meus vídeos. Voltando aqui, quanto mais você for fiel a si mesma, nossa, eu fiz aquilo que eu me propus a fazer. Eu de fato mantive a minha palavra, eu me comprometi com isso. A sua autoestima aumenta, a sua autoconfiança aumenta, a sua noção de valor, de integridade, de caráter aumenta. Você sabe que você é uma mulher valiosa, você é uma mulher de princípios, porque você se manteve fiel, não negociou nem consigo mesma. Que às vezes você começa a negociar, começa a tentar relativizar algumas coisas. Talvez isso não seja assim tão importante. Quando começam as coisas assim a ficarem mais pesadas, a apertar um pouquinho mais, a exigir um pouco mais de esforço, nós temos a tendência, às vezes, de tentar relativizar. Será que é tão importante assim mesmo? Será que eu não fiz esse compromisso por emoção, por impulso, por empolgação? Quem sabe? Eu vou deixar, semana que vem eu vejo. Aí começa de novo a procrastinação. Quando você começa a negociar consigo mesma, relativizar as coisas, é aí que vem a procrastinação, a desistência, a vulnerabilidade. Faça um compromisso com Deus. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda nesse processo. Porque por mais força de vontade que você tenha, por mais disciplina que você tenha, eu acredito que nada disso substitui a força, o poder que vem do Espírito Santo. Nada é mais poderoso do que isso. Eu sei que todas as mudanças significativas que eu tive na minha vida, eu contei com a ajuda de Deus. Então, assuma um compromisso com Deus. Senhor, me ajuda a mudar nessa área, porque eu quero me comprometer contigo por isso, por isso, por isso. Se você está gostando desse assunto até aqui, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações se ainda não é inscrito. Encaminha para outras pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. A sua interação é muito importante para eu saber qual tipo de conteúdo mais eu trago aqui para você. Terceira coisa que vai lhe fazer manter o foco, consolidar uma mudança real na sua vida, desenvolvimento de um caráter íntegro. O que é a integridade? É fazer o certo porque é certo, independente do resultado. Quando a gente se foca só no resultado, sem se focar no processo, sem se focar no desenvolvimento do caráter, na criação de uma nova autoimagem da pessoa que de fato é capaz de conquistar os resultados que deseja, a gente começa a tentar pegar atalhos. E aí entram muitas coisas erradas. Por exemplo, a pessoa que tenta enriquecer de um modo ilícito, ela só está pensando no resultado, ela não está pensando no processo. E o processo, que é o desenvolvimento de um caráter íntegro, é muito mais valioso do que o resultado que você obtém. Porque o resultado é uma consequência do processo. É uma consequência de quem você se torna ao longo do caminho, até conquistar aquilo que você deseja. É buscar não apenas o fim, mas também o meio. Porque se você só estiver focada na linha de chegada, você deixa de desfrutar o caminho todo. Você deixa de amadurecer, de observar todo o processo de desenvolvimento, de crescimento, todas as pequenas conquistas, os pequenos passos. E isso é tão valioso, é essencial para de fato ser algo sólido, uma mudança que não é temporária. Quando você busca desenvolver um caráter íntegro, você assume a responsabilidade de se tornar uma pessoa melhor, dia após dia, passo após passo, renúncia após renúncia, porque toda mudança exige uma renúncia, é o preço a pagar. Confia no processo que o resultado vem, com certeza. No início desse mês eu fiz um vídeo explicando como mudar de vida em 90 dias. Eu vou deixar aqui o link para você ver quando acabar esse vídeo aqui. Uma das coisas que eu falei sobre a importância de você focar no processo,
não no resultado. Porque você só tem o controle sobre os seus pensamentos, as suas ações, as suas palavras, aquilo que você faz, a cada escolha, a cada decisão que você precisa tomar. Eu sei que é difícil focar no processo, naquilo que tem que ser feito e não no resultado. Claro que você vai olhar para aquilo que você quer, mas o seu foco não deve estar naquilo. Principalmente para as pessoas que são naturalmente movidas através do resultado, é mais desafiador. Porque ainda que você esteja 100% dedicada, comprometida com aquilo que você está fazendo, você não tem o controle sobre o resultado que você vai obter. Porque existe inúmeras variáveis, inúmeras possibilidades. Existe muita coisa que não está sob o nosso controle. Não é inteligente focar naquilo que você não tem controle. Muito mais inteligente é você focar naquilo que você pode controlar, na pessoa que você quer se tornar ao longo desse processo. Sem passar pelo processo, você se perde da sua identidade, da identidade da pessoa que conquistou aquilo. Eu vou dar um exemplo. Quando uma pessoa toma um remédio para emagrecer, às vezes faz uma bariátrica. A bariátrica é até assim um pouco menos difícil porque ela exige que a pessoa, para fazer a cirurgia, passe por um acompanhamento psicológico. Mas a cirurgia plástica, e eu não sou nada contra nenhum tipo de coisa desse gênero. Quando a pessoa ela toma aquilo como um atalho, muitas vezes depois ela volta a engordar tudo de novo, porque ela não criou a rotina, o estilo de vida de quem ela precisava ser para manter resultados sólidos. É por isso que uma pessoa às vezes faz uma plástica e continua se achando feia, porque ela não passou pelo processo da nova identidade, de se perceber como uma mulher valiosa, bela que ela é, independente somente do seu aspecto exterior. Porque o nosso valor, não digo que a imagem não tem valor, porque eu acredito que tem sim, principalmente a primeira impressão. Quando a gente não passa pela construção dessa nova autoimagem, de perceber quem nós somos, o nosso valor, e depois entra num conflito interno, numa distorção de imagem, porque não consegue se identificar com a nova pessoa que ela é. Uma pessoa que ganha na loteria, também é outro exemplo. Quantos estudos estatísticos que mostram que pessoas que ganham na loteria perdem o dinheiro quase todo. Por quê? Porque não passou pelo processo de construção da sua riqueza, de se tornar uma pessoa próspera, não entendeu quais são os princípios que levam uma pessoa a prosperar, a manter a sua riqueza. O processo é necessário para a construção de uma imagem sólida, para você não se perder da sua identidade e ficar com uma imagem distorcida depois de conquistar aquilo que você deseja. Eu falo muito sobre a importância da construção da autoimagem da mulher que você deseja ser para realizar os seus sonhos, seus objetivos. Quando você se reconhece como essa pessoa que é capaz de conquistar aquilo que deseja, vai fazer de tudo para adequar o seu estilo de vida a essa imagem que você criou. À medida que essa imagem é construída, você vai avaliando o seu progresso, você vai observando os seus avanços, você reconhece o valor do seu esforço, você se considera digna e merecedora do resultado que você está obtendo. Você não tem síndrome de impostor. O próprio rei Davi, quando ele falava na Bíblia, ele reconhecia que ele era digno daquilo que ele tinha conquistado. Não pelo seu próprio poder e pela sua própria força, porque sim, Jesus, Deus é que nos dá capacidade de produzir riquezas, Ele que nos habilita com dons e talentos e força e poder para a gente fazer o que precisa ser feito para conquistar as nossas mudanças, a nossa transformação de vida. Mas Davi sabia que ele era valioso, que ele era digno. Tanto que ele disse, de modo maravilhoso eu fui formado. E é isso. O processo é preciso. E que processo Davi teve que passar antes de ser rei? Ele teve que ser humilde o suficiente para entender o que é estar numa posição de autoridade. Dê tempo ao tempo para se habituar com a sua nova identidade, mantendo a constância nas atitudes que vão lhe levar aonde você deseja chegar. No vídeo que eu fiz no início de outubro, eu me comprometi ali a focar mais em algumas áreas da minha vida que estavam sendo negligenciadas, especialmente a minha saúde, porque a gente acaba dando atenção para várias outras coisas e acaba às vezes negligenciando algo que é essencial. E ali eu assumi um compromisso e desafiei vocês também a assumir esse compromisso comigo durante 90 dias para nós conquistarmos uma mudança significativa na nossa vida. E aí é que está a importância do compromisso. Por isso que o coach é tão importante. Porque quando nós estamos num processo com a cliente, ela assume um compromisso com a gente. Toda semana ela tem que dar meio que uma satisfação do processo, de como está a sua evolução, daquilo que ela fez, do que deu certo, do que não deu. Quando você ainda não tem esse hábito de assumir um compromisso consigo mesmo e se manter firme na sua palavra, o coach vai lhe ajudar nesse processo.
porque você não está comprometida com você, mas você se compromete em dar uma resposta. Isso faz uma grande diferença nos resultados que você obtém. Em um mês desses 90 dias que eu me comprometi nessas áreas que precisavam, eu consegui melhorar a minha alimentação para ir em 90%. Voltei a treinar pelo menos 3 vezes na semana, que eu estava muito relapse com relação a isso. Fazer os meus jejuns e orações mais uma vez, porque eu acredito que é essencial desenvolver a espiritualidade em todo o processo, em qualquer conquista que a gente queira alcançar na nossa vida. As minhas unhas melhoraram. Nunca estive com as unhas tão fortes e resistentes. Nunca lembro de ter as minhas unhas desse jeito. Eu usei extensão por muito tempo. Os meus exames que eu tinha feito há uns meses atrás estavam com várias alterações hormonais, alteração de colesterol, alteração de várias coisas. Os meus exames que eu fiz semana passada, todos os níveis já estão todos certinhos, tudo ok. Com a minha saúde perfeita. E de bônus ainda emagreci mais de 5, 6 quilos para ir. Um mês que eu mantive o foco, sem desvios durante a semana, que às vezes na dieta, né, fazem ali direitinho os 5 dias e no fim de semana extravasa e esquece que se comprometeu. Por você abrir essas exceções, às vezes demora muito tempo, não consegue voltar na semana seguinte, volta na outra. Por quê? Porque o hábito ainda não foi criado. Enquanto você está trabalhando para criar uma nova versão de si mesma, para mudar de verdade algo na sua vida, evite sair do foco, nem que seja no fim de semana. Porque isso vai impactar não necessariamente o seu resultado, não é isso, mas vai impactar a criação do hábito. Se mantenha focada por tempo suficiente até você criar um novo hábito. Claro que tiveram umas saídas ou outra, mas não virou um hábito de sair todo fim de semana, de comer algo fora da dieta todo fim de semana. Eu não preciso, às vezes, criar regrinhas para minha vida que são contraproducentes, que vão produzir um efeito contrário àquele que eu desejo. Eu tenho que facilitar a minha vida, criando estruturas, regras de conduta que vão me manter no foco durante todo o processo. Até isso virar um hábito, quando isso virar um hábito vai ser mais fácil flexibilizar um pouco. Isso para dizer o quê? Para dizer que durante 30 dias que eu me foquei no processo, nas renúncias que eu tive que fazer, me abstive de algumas coisas, de focar na minha própria paz de espírito, porque a nossa saúde, principalmente as alterações hormonais para as mulheres, tem muita coisa a ver com o estresse. A gente se estressa só de ver as notícias. Só por ter uma visão diferente política, reduza o nível de estresse. As distrações que tiram você do foco. E para mim, as notícias estavam sendo uma distração, meu telefone estava sendo uma distração, porque como eu atendo, né, várias pessoas para várias demandas, tanto familiares quanto pessoais, profissionais e ministeriais, às vezes tenho que desligar um pouquinho, porque eu não consigo cuidar de ninguém se eu não focar primeiro em mim, no meu processo. E para isso, exigiu algo de mim, porque eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, mas tem momentos que eu preciso desligar todas as distrações e me fechar ali no meu mundinho, manter mesmo o foco. Então, verifique na sua vida o que tem sido uma distração para você. Para mim era isso, era a televisão, o telefone, as redes sociais, tudo isso eu desliguei, porque eu sei aonde está o meu propósito, eu sei o que eu quero com esse tempo que eu vou focar em mim, vou focar em fazer o que eu preciso fazer, sem distração. Os outros que esperem, é o resto que espere. Se você tem um foco, que você sabe que Deus está lhe mandando fazer aquilo, ou que é isso que você tem que fazer para a sua vida, para dar certo, para você mudar, para você se transformar, para você evoluir, para você conquistar, para você prosperar, para você obter sucesso, pague o preço. E muitas vezes não é barato. Mas não se engane, porque tudo aquilo que você está semeando, mesmo quando você não tem o controle do resultado, às vezes, voltando à história da dieta, a gente começa a focar na balança, ao invés de focar na dieta, no treino, no descanso, no sono. E aí, quando a gente não vê o resultado na balança, o que a gente faz? Esquece o processo. Não vale a pena. E esses para ir 5, 6 quilos que eu emagreci durante esse mês, eu tava desde janeiro fazendo dieta, entre aspas, né? Fazia dieta, flexibilizava fim de semana. Durante 9, 10 meses, eu tinha conseguido emagrecer 2 quilos. Eu preciso emagrecer ainda mais. Mas em um mês, eu consegui mais do que eu consegui o ano todo quase. E é isso. Qual é a diferença? É o foco. É não ligar para a balança, não quero saber disso. Eu quero saber da minha saúde. Não quero. O que eu quero é ser saudável. Tô saudável agora, glória a Deus, tô muito feliz. Claro que eu quero melhorar um pouco mais para me sentir bem
ainda melhor comigo mesma. Mas o meu foco não tá nisso. O meu foco tá na construção de um novo estilo de vida, que não tenha alterações hormonais, tanta TPM. É isso que você tem que ver na sua vida, o que tem sido uma distração. É uma balança que tem sido a sua distração? É o seu telefone que tem sido uma distração? É o cartão de crédito que tem sido uma distração? É um relacionamento tóxico que tem sido uma distração? Porque de fato você quer casar, mas você está se relacionando com uma pessoa que não já disse para você que não tem perspectiva de futuro nenhuma? Veja, o que tem sido uma distração para você? O que tem tirado você do seu propósito? Se o seu propósito é estabelecer uma família, se o seu propósito é ter filhos, estabelecer uma família, ter uma estrutura familiar toda bonitinha, foque nisso. Acabe com as distrações, que isso também é uma distração. Não pense que você pode mudar a outra pessoa se ele não tem o mesmo propósito que você. Não abra mão do seu propósito. Seja íntegra e honesta, comprometida com a sua própria palavra, porque o resultado vem. Porque tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe, independente do tempo que seja necessário para vir essa colheita. Talvez você não teve o resultado que você deseja porque você não permaneceu por tempo suficiente fazendo o que deve ser feito. Assim como eu continuo aqui com vocês todas as semanas com um vídeo novo, ciente do meu propósito, que independente da quantidade de pessoas que eu tenho, eu sei que se eu alcançar uma pessoa, se eu conseguir fazer com que uma mulher olhe para si, se sentindo mais valiosa, sem se colocar em relacionamentos tóxicos, nocivos para sua autoestima, para sua dignidade, se eu conseguir ajudar uma mulher a melhorar o seu casamento, se eu conseguir motivar e inspirar uma mulher que seja a buscar mais a Deus, a ter intimidade de fato com Deus. Essa intimidade que, graças a Deus, hoje eu tenho, que não depende de uma emoção, não depende somente de um domingo na igreja. É um relacionamento constante, independente dos momentos mais altos que eu tenho na minha vida, de bênçãos e de alegrias, de sucesso que eu conquistei, eu estava com Ele. Independente do momento mais difícil, mais trágico, mais desesperador que eu tive na minha vida, eu estava com Ele. Se eu incentivar ou motivar ou inspirar alguém a buscar esse nível de comunhão com Deus, a buscar esse nível de desenvolvimento pessoal, essa mesma intensidade de desejo de se desenvolver, de evoluir, como eu tenho, porque eu sei que eu não estou nem perto de onde eu quero estar, mas eu sei que eu estou a caminho. Porque eu estou focada no processo de construção de um caráter que seja agradável a Deus, de um caráter íntegro. No processo de construção do meu alto valor, que a cada dia, com aquilo que eu faço diariamente, eu percebo que aumenta, porque eu vejo valor naquilo que eu faço. De desenvolvimento de uma inteligência emocional que me dá a capacidade de ser uma mulher sábia que edifica a minha casa, sem criar confusões por qualquer problema dentro do meu relacionamento. Se eu ajudar e inspirar pelo menos uma mulher a ser melhor, a buscar mudar de vida, a se transformar, a evoluir. Para mim, eu já atingi o meu propósito. Ainda que aquilo que eu tenho como objetivo não seja apenas uma. Mas isso não sou eu. O resultado vem. Não está no meu controle, eu não ligo para isso. Porque eu sei que o resultado vem. Basta eu ser íntegra. Basta eu continuar. Basta eu confiar em Deus. Basta eu saber que eu estou em linha, em coerência com aquilo que eu acredito ser o certo. Enquanto tantos outros canais andam por aí espalhando maldade, desinformação, imoralidade, perversões, destruindo valores tão significativos, destruindo a vida de pessoas com tantas calúnias, difamações, fofocas. Quantos canais de fofocas que tem por aí? Adoro ver canal de fofoca de família real. Eu tenho que me controlar, às vezes, para não ver, porque se eu pudesse, eu via. São as distrações. Se eu estiver focada no meu processo em ser melhor do que eu, tanto que nesse mês todo eu acho que eu não vi, no máximo, um vídeo que eu via sempre, que eu adoro. Tem um youtuber aí que eu adoro assistir, porque ele é simpático, gosto muito dele, eu acho que ele é um barato. Mas se eu tô querendo evoluir, eu vou ter que ver conteúdos que me edificam. Se eu quero melhorar a minha saúde, eu vou ver conteúdos como ser uma pessoa mais saudável, como melhorar a minha performance física, como ter uma dieta mais equilibrada, como fazer jejum do jeito certo. E é isso que eu tenho que me encher. Porque os nossos olhos e os nossos ouvidos são as janelas da nossa alma, da nossa mente, da sede dos nossos pensamentos, que viram sentimentos, que viram emoções e que podem impactar na forma como a gente age, e as nossas atitudes viram hábitos, e os nossos hábitos viram o nosso estilo de vida, e o nosso estilo de vida vira o que nós somos, a nossa identidade. Qual é o tipo de pessoa que eu quero ser? Eu preciso focar no processo de fazer aquilo que é certo, de me edificar, não me apegando a esses conteúdos depreciativos, conteúdos tão
divididos porque um é direita, o outro é esquerda e é uma grande confusão. Eu tenho muito firme e bem elaborado em mim aquilo que eu acredito ser o certo a nível político, aquilo que eu acredito ser o certo a nível espiritual. Mas eu não preciso ficar o tempo todo me alimentando disso. Gera um estresse desnecessário, que pode impedir você de manter o foco naquilo que você precisa gastar a sua energia. Verifique no seu canal de YouTube, nas suas redes sociais, qual é o tipo de conteúdo que você tem consumido. É o que edifica ou é o que deprecia? É o que lhe faz evoluir ou é o que lhe faz estagnar? É o que lhe faz manter o foco ou é o que lhe distrai? E se você aprender a manter o foco, não somente um mês, se de 40 a 90 dias você conseguir se manter focada no processo, eu tenho certeza que é o tempo necessário para você construir um novo hábito, para você criar um novo estilo de vida. E como consequência disso, você ser uma nova mulher. Como consequência disso, você obter os resultados que você deseja na sua vida. Eu tenho certeza. Então se comprometa. Hoje. Se você não se comprometeu no vídeo do início do mês, se comprometa hoje. Mas veja lá aquele vídeo porque eu tenho certeza que em 90 dias, independente de ser outubro, novembro, dezembro, não deixe para o ano que vem. Não deixe para amanhã. Comece hoje. Porque para ir em fevereiro você já vai estar no caminho certo. E para comemorar o meu primeiro ano de canal, eu separei aqui alguns momentos mais especiais, como você quiser entender, alguns erros de gravação que eu achei interessante para vocês conferirem, o que para mim é um grande avanço, porque eu luto muito contra o perfeccionismo na minha vida e para mim é uma grande vitória. Então vejam essas vitórias de se desapegar um pouquinho ao perfeccionismo, ao resultado e se manter no processo. Eu espero que vocês gostem e eu vejo você no próximo vídeo. Quanto isso vai me custar? E quanto isso afetará outra pessoa? O amor, ele tem um fluxo. Quando a gente dá, a gente recebe. E você espera que algo milagroso aconteça e faça com que você tenha a plena consciência do quão valiosa você é, isso nunca vai acontecer. Porque a nossa imagem, ela é uma linguagem não verbal que nós transmitimos pela forma como nos comportamos, falamos, vestimos e cheiramos. Para alcançar os objetivos seja uma consequência da sua nova identidade, da sua nova autoimagem, da forma como você se percebe. Se a pessoa que vai alcançar os seus objetivos é uma pessoa dedicada, é uma pessoa diligente, é uma pessoa determinada. Como você gasta ou investe o seu tempo diz muito sobre você. Sim, nós só temos essas duas opções. Ou nós gastamos o nosso tempo, ou nós investimos o nosso tempo. Se essa pessoa só lhe vê no tempo livre, você não é uma prioridade para essa pessoa. Porque se essa pessoa lhe aprecia, lhe valoriza, e lhe tem como uma pessoa importante, certamente vai arranjar tempo para estar com você. Como prioridade e não como distração. Quanto mais você conhece a si mesma, menos você se afeta com a opinião dos outros. Não é que você não ligue, não se importe de todo com a opinião alheia. Não é isso. Você fica menos sensível a isso, menos vulnerável, porque você tá bem consigo mesma, tá confortável na sua própria pele. Não saia contando da sua vida para todas as pessoas, buscando conselho daqui, dali, sem de fato saber se a pessoa tem ou não autoridade naquela área para aconselhar alguma coisa. Tenha cuidado com quem você compartilha suas coisas. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, mas saiba em quem buscar esse conselho, com quem se aconselhar. Pessoas que têm sucesso naquela área, pessoas que têm autoridade para falar, seus pais, seus líderes espirituais, seu psicólogo, seu coach, seu mentor, sua melhor amiga, dependendo do estado emocional dela, porque às vezes você vai se aconselhar com a sua melhor amiga que está pior do que você. Somente se você tem o hábito de tomar péssimas decisões, se você tem quebrado muito essa cara em determinados aspectos da sua vida, você de fato precisa de conselhos. Nada disso, nenhuma opinião vai definir quem você é. A opinião de ninguém com relação a você vai definir quem você é, a não ser você mesmo. A verdade é, você pode ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, uma ótima amiga, mas se você não souber se relacionar, certamente você não chegará longe. Tudo é em volta de si. Espera uma oportunidade naquilo que você disse para já puxar outra conversa a respeito de si própria. Não seja esse tipo de pessoa.
Porque é muito chato. Ninguém quer saber sempre a mesma coisa. É tão bom quando nós conseguimos nos relacionar bem com outras pessoas, deixamos os ambientes melhores do que quando chegamos. Quantas vezes você já ouviu algo como: homens gostam de mulheres difíceis? Bem, homens gostam de mulheres fáceis. What? E eu tô aqui pra lhe provar. Uma mulher difícil é uma mulher complicada, é uma mulher chata e complica tudo. Joguinhos de conquista nunca funcionam. Se você quiser se fazer de difícil para conquistar um homem, isso não vai funcionar. Você, quando entrar num relacionamento, você vai ser carente, vai ser ciumenta, controladora, possessiva. Cedo ou tarde esse relacionamento vai acabar. Quando você é uma mulher fácil, easygoing, fácil de lidar, você simplifica as coisas. Você sabe exatamente aquilo que você quer numa relação. Você sabe o que você busca numa pessoa. Quando você sabe exatamente quais são os seus valores, o que você tem de virtude e a sua autoestima está bem elaborada, você também não vê essa pessoa como a sua última oportunidade de ser feliz na vida. Nesse início de relacionamento, você já diz para essa pessoa: o meu propósito numa relação é esse aqui. Simplifica as coisas, é fácil. Isso não é difícil. Isso é super fácil, não é se fazer difícil. E se essa pessoa não estiver de acordo com aqueles critérios, você está conhecendo uma pessoa, deseja ter filhos, casar, tem toda uma estrutura familiar ali, mas ele não quer nada disso, você já sabe dizer não. Não, então não é isso que eu quero, isso é fácil, é simples. Você não vai fazer cedências. Porque para que continuar numa relação se essa pessoa não vai caminhar para o mesmo propósito? Não vale a pena. O problema não é esperar em Deus. O problema é aquilo que você faz enquanto espera. É você colocar a sua vida em stand-by. O segredo é parar de esperar e começar a acreditar, a viver aquilo que você acredita. Quando você tem a plena convicção de que você há de receber aquilo que Jesus já conquistou na cruz, porque Ele não vai trazer isso para você. Ele já trouxe. Só precisa ser materializado. E quando você tem essa consciência, você começa a viver aquilo que você acredita, de acordo com a identidade de quem já recebeu aquilo que Deus prometeu. Quanto mais próxima você está daquilo que você acredita que deveria fazer, maior é a sua autoestima. Comece a cumprir aquilo que você se propôs a fazer. O simples fato de fazer aquilo que você acredita que deve fazer ou deixar de fazer algo que está lhe fazendo mal já vai elevar a sua autoestima, porque você vai estar em coerência consigo própria, com os seus valores, com os seus princípios. Isso é integridade. Se você quer uma transformação, você tem que, como eu disse lá no início, visualizar exatamente aonde você quer chegar e ajustar o universo ao seu redor, o seu ambiente, as coisas que lhe cercam, para que propiciem essa mudança significativa na sua vida. A mudança, ela não acontece só em um aspecto. Você tem que estar alinhada em várias frentes para que a mudança de fato aconteça, porque não dá para mudar só uma coisa. Você tem que mudar a sua mente, a forma de pensar, você tem que mudar o seu ambiente, você tem que mudar as suas atitudes, a sua rotina diária, você tem que investir também na sua parte espiritual. É um contexto todo, não tem como mudar só uma coisa achando que a mudança vai acontecer num estalar de dedos, não é assim. Tenha paciência com você, porque a mudança é gradativa. Você já se arrependeu por ter dito algo que não devia? Acabou metendo os pés pelas mãos por falar demais, principalmente da própria vida? Se você sempre foi um livro aberto e acabou se metendo em confusões por esse motivo, esse vídeo é para você. Eu já vim aqui para bater um papo com você. Se você gosta de café, como eu, ou se é mais do chá, prepare o seu chá, o seu café e vamos juntas conversar. Para mim é muito mais fácil falar de Deus, do meu trabalho, falar daquilo que eu faço profissionalmente, do que falar da minha vida pessoal, porque o intuito desse canal não é bem para isso. Tem coisas que as pessoas não precisam saber, mas como eu trabalho como coach de vida, de relacionamento, como coach de imagem, autoimagem, eu sempre acabo dando alguns exemplos aqui e ali da minha própria vida, né? Daquilo que eu precisei crescer, me desenvolver. E é um processo contínuo. Isso não significa que eu sou perfeita, não significa que eu tenho a minha vida toda no
lugar. Uma das competências que foi um desatar para mim, que eu percebi um grande valor na minha vida que eu nunca imaginei que um dia eu fosse atribuir tanto valor a mim a partir da minha habilidade culinária. Como uma coisa tem a ver com a outra, como aprender a cozinhar vai aumentar o valor? Não sei, para você pode não aumentar, mas para mim aumentou. Sabe aquelas mulheres extremamente admiráveis, invejáveis? Não necessariamente são as mais bonitas, as mais ricas, nem as mais inteligentes, mas elas têm um charme. Qual o segredo de autoimagem dessas mulheres? Fica comigo até o fim, que nesse vídeo nós vamos ver o segredo dessas mulheres admiráveis que têm um borogodó, aquela pitadinha picante que faz com que sejam mais interessantes. O que uma coach ou consultora de imagem leva na sua bolsa de praia? Hoje eu vou lhe mostrar alguns artigos de beleza que para mim são indispensáveis. Uma mulher confiante, bem resolvida, não aceita migalhas. Nesse vídeo eu vou lhe dar 7 estratégias para você parar de negociar o seu valor e aceitar migalhas nos seus relacionamentos. 10 dicas de autoimagem para se valorizar e se sentir incrível consigo própria. Fica comigo até o fim, que eu tenho certeza, se você implementar essas dicas na sua vida, você vai aprender a se amar de uma vez por todas. Toda mudança reflete em novos hábitos e, consequentemente, um novo estilo de vida. Nesse vídeo eu vou contar para vocês alguns hábitos curiosos que eu adotei depois que vim para Portugal. Como é triste ver os nossos sonhos morrer. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, para lhe incentivar a voltar a sonhar e a aprender a transformar os obstáculos em oportunidades de mudança. O que toda mulher admirável sabe sobre autoestima, que é uma parte fundamental do seu bem-estar emocional. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar tudo. Faltam exatos 90 dias para o fim do ano. E se você, assim como eu, focou em algumas áreas, mas acabou abrindo mão de outras, e alguns dos objetivos que você estabeleceu no início do ano, você ainda não conseguiu realizar, esse vídeo é para você. Se você tem dificuldade em dizer não, esse vídeo é para você. Fica comigo até o fim, porque eu tenho certeza que você vai aprender a dizer o não que você precisa para aquelas pessoas folgadas que aparecem na sua vida. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar 5 tipos de pessoa que toda mulher sábia evita se relacionar. O que você tem feito para demonstrar o amor que você tem por si própria? Quais são as suas declarações de amor diárias? Sinais de uma relação tóxica. Como identificar se você está num relacionamento tóxico no qual você não é valorizada como deveria? Se você não tem autoconfiança, você não sabe o que é ser livre de verdade. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar os primeiros passos que você precisa dar para construir uma autoconfiança inabalável.